Carreteiro, nossa irmã de Obrigada. jornada. Rose, então vamos fazer uma breve apresentação pessoal. Bom, repetindo aqui, Márcio Iga, terapeuta, formado em algumas terapias como psicoterapia reencarnacionista, reiki, radiestesia cósmica, constelação familiar, quiropraxia, reflexologia, crochetagem e etc. Rosemeire Carreteiro, seja bem-vinda. A palavra é toda sua. Bem-vinda, mana. Obrigada pelo convite, Márcio. Eu sou a Rosimeire Carreteiro, sou formada em enfermagem, né? Sou enfermeira de formação. Trabalhei muito tempo, durante 15 anos, na área de terapia intensiva. Depois eu quis ir olhar um pouco mais as pessoas do ponto de vista, não mais só do cuidado físico, mas do cuidado com a parte mental, com a parte emocional. Eu queria entender um pouco mais por que as pessoas adoeciam, o que levava a pessoa a ir para uma UTI. E dentro da UTI é só trabalho físico mesmo, né? Eu já queria ver outras coisas. Aí eu acabei me afastando dessa área e conheci a radiestesia. Fiz o curso de radiestesia com o doutor, com o professor ai meu Deus, Sérgio Link. Sérgio Link, fiz com ele, mas eu fiz também antes com o Oswaldo Coimbra, depois eu fiz radiestesia de novo com o professor Juan Ribot, e fiz 3 cursos no total de radiestesia. E depois eu fui para Florais e depois com você, com a psicoterapia reencarnacionista. Então, esse foi o meu último curso, assim, que eu terminei. E o curso que eu acho que eu mais me identifiquei a princípio, que eu achei que eu não ia trabalhar tão rápido, né, nisso, mas, assim, está sendo uma coisa que está me chamando também. E fora isso, junto com a Sandra, a gente tem uma empresa chamada Malama, né, que faz produtos de aromaterapia 100% naturais. Então, a gente navega por esses 2 lados aí agora, né? Nesse momento. É isso, Márcio. Bom, só dar as boas-vindas aqui, pessoal. Bem-vindo, Regina, Rê, Cida Caetano, Toninho, Ana Laís, Thaís Angélica, Mareli Marques, Iai Nakagawa. Bem-vinda, Iai, nossa colega de Ai, federal. linda! Ai, ai, Sandra ai! Carreteiro. Que legal! Então, Rose, conta para nós aí como é que está sendo a sua experiência como psicoterapia reencarnacionista, investigação inconsciente, quais as experiências, os resultados. Fique à vontade. É assim, né, Márcio? Na verdade, é tudo muito recente, mas muito intenso. A gente terminou o curso e logo depois a gente começou a montar um grupo, né? E começou já a trabalhar. E foram várias, mas muitas mesmo que nós já fizemos, né? De investigações do inconsciente que a gente vem fazendo. E o que eu tenho para falar é que, assim, só acrescenta, né? Cada investigação que a gente faz, a gente aprende com o que vem para o outro. E é muito rico em informações, é muito rico em detalhes, né, do que eles querem passar, do que a mentoria da pessoa quer passar. Então, assim, para mim está sendo muito, muito gratificante. Eu adoro a investigação do inconsciente. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para quem quer realmente se conhecer. Né? Não é um trabalho que é rápido, né? Não se define um autoconhecimento em 5 sessões, né? Depende muito da pessoa também querer todo esse movimento, querer entender, querer continuar, mas é uma ferramenta poderosa. Eles trazem muitas mensagens, eles trazem muitas informações de forma direta, ali para entender, né? Para realmente querer entender o que se passa. Né? Eu sou suspeita em falar, eu adoro, eu adoro. E eu adoro fazer investigação à distância. Eu realmente adoro. Eu adoro. Então, Rose, explica para a gente como é que funciona essa regressão terapêutica à distância, né, que é a investigação inconsciente, hoje é um nome mais técnico, né, relacionado à regressão terapêutica. E você teve o privilégio de ser a nossa aluna da última turma, você, a Rose, a sua irmã, né? E conta aí para nós
quais as dificuldades que você teve em praticar a regressão? Foi difícil? Foi complicado? Como é Então, que foi essa experiência? na verdade, para mim, eu acho que no comecinho era um pouquinho mais complicado, porque vinham as imagens, vinham as informações e a gente fica sempre na dúvida se aquilo é da nossa cabeça ou se aquilo está sendo passado por alguém, né? Então, só para voltar um pouquinho, a investigação do inconsciente, então, ela é uma ferramenta, né, da psicoterapia reencarnacionista, na qual ela faz parte, né, junto com a psicoterapia, que seria as conversas, né, o entendimento daquilo que foi apresentado na investigação, a pessoa vai entendendo os processos que ela tem e geralmente, nessas investigações, eu vou contar assim, da minha experiência agora nessas investigações, tanto minhas quanto nas que a gente fez à distância para outras pessoas. Nessas investigações, então, assim, existe vou chamar a pessoa, né, que induz todo o trabalho, né, que é o terapeuta, psicoterapeuta, e a pessoa que pode ser um psicoterapeuta fazendo essa investigação à distância, ou pode ser a própria pessoa ir lá, sentar e ela fazer a sua investigação. É um processo que a gente fica o tempo inteiro lúcido, acordado, não é uma hipnose, nada disso, né? A gente vê tudo, ouve tudo que acontece no ambiente, mas ao mesmo tempo você está ligado com o que eles estão passando para você, com a imagem ou com as palavras que caem na cabeça e que montam a frase, montam uma mensagem, mas é tudo muito claro, né? Tudo muito claro, assim, não existe você ficar inconsciente, não. Ela, na verdade, você está consciente. A investigação a própria psicoterapia, ela é falada, né, que nós, como psicoterapeutas, somos apenas a pessoa que ajuda, auxilia a mentoria daquele indivíduo. Então, assim, quem vai trazer para a pessoa aquilo que ela necessita ver, aquilo que ela necessita saber, é a própria mentoria dela. Então, nós não comandamos nada. Inclusive, a própria pessoa, não adianta ela querer ir lá saber de uma questão específica, que às vezes vai mostrar uma outra, porque para ela entender essa, talvez ela tenha que entender um outro contexto de uma outra coisa, de uma outra situação que é mais urgente e que ela ainda nem está vendo isso ainda, mas que para ela precisa entender primeiro outra coisa. Então, os mentores é que vão mostrar, né, o chamado telão mental, né, que seria a imagem, ou trazer uma mensagem. Então, são eles que vão mostrar isso. E o processo é assim, às vezes eles repetem o que eu percebo, que às vezes eles repetem algumas informações, porque ou a gente ainda não pegou aquilo, ou ainda tem uma ligação forte com aquele evento, com aquela situação. Então, eles às vezes repetem, né? Ou eles mostram situações de vidas passadas, às vezes pode mostrar uma situação da própria vida atual, né? Que a pessoa esteja, que ela viveu nessa própria vida, que ela precisa se desligar, ou precisa se compreender aquele acontecimento. E tudo aquilo, muitas vezes, está reverberando na vida da pessoa hoje. Então, eu fiz um post até, não sei se você viu, que eu falo da mente, né? Eu sempre quis saber como é que funcionava essa história da mente, né? Porque eu sempre achei que nós somos um poder vibracional. A gente vibra por todos os lados, em todos os lugares, tudo tem uma vibração. O pensamento vibra também. Então, o campo mental, ele está assim, recheado de coisas que a gente pensa, que a gente vê, que a gente aprende, e ali tem várias impressões, mas não são só dessa vida, são de outras vidas também. E eu acredito que a psicoterapia reencarnacionista, ela ajuda a ir limpando esse campo mental, porque o campo mental, na mente inconsciente, ela vem jogando o tempo inteiro para a gente nas nossas vivências.
Aqui, quando você está aqui, ele está mostrando para você. Olha, vem aquele pensamento que te sabota, vem aquele pensamento que te recrimina, vem aquele pensamento que te traz a dúvida. Isso não foi criado só aqui nessa vida, isso foi criado em outras vidas também. A gente vem vindo, né, com essa bagagem de muito tempo. E isso vai manifestar nessa atualidade, né? Enquanto você está aqui, você está manifestando aquilo que você sabe, que você já experienciou, que você já passou, mas a gente não tem consciência disso, né? Não tem. Acha que é tudo normal, que na verdade tudo que acontece às vezes é mero acaso, não é, né? É ressonância com questões passadas. E aí, se você estiver preparado, se você estiver realmente com vontade, né, e preparado para isso, a mentoria vai te mostrar para desligar ou para você ter entendimento daquilo. Então, você pode me complementar, Márcio. O Márcio é meu professor, né? Não, eu sou espectador hoje, Rose. Tem uma perguntinha aqui, Rose, tá? Tem uma pergunta aqui já. Primeiro, dar as boas-vindas para o Ricardo Koga de Oliveira, nosso colega de Federal, de Mecânica. Bem-vindo, Koga. É um Então, prazer Rose, ver esse pessoal tem uma aí. pergunta aqui da Thaís Angélica. Rose, quem recebe as informações é você ou o cliente? Então, se a pessoa. Existem duas formas de fazer essa investigação. Ela pode ser com a pessoa presencialmente, então a pessoa vai lá no consultório, ela que vai sentar e o psicoterapeuta vai fazer a indução dessa investigação. Quem recebe é a própria pessoa. Mas, no caso de uma investigação à distância, aí é um outro psicoterapeuta, então seriam dois psicoterapeutas, um comandando, né, a investigação e o outro acessando a informação à distância para aquela pessoa. Então, eu já fiz as duas, já fiz para mim e fiz a distância para várias pessoas. Mas quando é que a gente faz a distância? Quando a pessoa não tem possibilidade realmente de ir lá no consultório fazer. Mas aí por que ela não pode ir? Ou porque ela está em outro país, que a gente já fez de pessoas em outro país. No caso de crianças bem pequenininhas, a gente tem feito bastante. No caso de pessoas que têm algum tipo de doença, né, alguma cardiopatia mais grave, né, que pode descompensar com algum tipo de emoção, né, então existe também contraindicação. Grávidas também evita. No caso de pessoas que também não têm condição, né, ela própria, às vezes ela está doente, ela está com, vou falar agora como enfermeira, né, com rebaixamento do nível de consciência, então ela não está boa das próprias capacidades dela para ela poder ir lá. Então, nesses casos, a gente faz a distância, né? A gente já fez para uma pessoa que estava desaparecida, né? Então, são esses casos, assim, que a gente faz à distância. Claro que o ideal é a pessoa aí, gente, porque vivenciar isso é assim, para mim é ótimo. Eu amo isso, eu amo esse contato com a espiritualidade. Para mim é uma coisa assim muito real, sempre foi na minha vida. E quando eu recebo as mensagens, às vezes a gente recebe mensagens que visualiza, né, alguma informação, algum telão mental, e a gente fala, meu Deus, isso que eu vi é tão real, foi tão real, e realmente é muito real. A gente sente, a gente ouve, a gente vê, mas é claro que assim, isso também tem que ser claro para as pessoas também, que nem sempre vai ser tão claro para todo mundo. Né? Tudo depende de como eu estou indo nessa sessão, se estou indo aberta para isso, se eu também acredito. Tem várias, né? Várias coisas que podem interferir aí. Né, Márcio? Pode complementar também, Márcio. Pode falar. Então, Rose, ó, só um momentinho, dando as boas-vindas para o Cláudio Kanashiro, meu amigo Cláudio Kanashiro, bem-vindo. E a Thaís está agradecendo aqui o esclarecimento, tá, Rose? Então, lembrando, tá, pessoal, que é uma investigação do inconsciente, mas apesar de a gente estar investigando o inconsciente, ele é um processo totalmente consciente. Você vai se lembrar de tudo, não existe a indução, a hipnose.
Então, o inconsciente ele vai ser investigado de uma maneira bem ética, por quê? Porque são os mentores espirituais, né, que vão fazer todo o trabalho. Sim, E nós somos os auxiliares deles. É sim. a questão da investigação do consciente, a gente trabalha muito com a imaginação, né, Rose? O que é imaginação? É imagem vindo em ação que vem do inconsciente. Então, não confundir imaginação com fantasia. É Não, totalmente diferente. As pessoas confundem, né? Então, imaginar é possível sim. Você tem sensações, visões, né, Rose? tem que Na dar máquina. credibilidade ao que está vendo, né, Márcio? Porque o Isso. grande problema é quando entra a mente consciente no meio. Porque aí ela começa a duvidar, ela começa a falar, "Ai, será que é isso que eu estou vendo? Ah, não é possível que eu vi isso." Acredita, vai deixando desenrolar. Porque a coisa parece que assim, conforme você deixa, né, você dá crença para aquilo que você está vendo, a imagem ela vai ficando mais real, ela vai vindo mais fácil. Eu acho que assim, depende muito da pessoa, isso, né, da credibilidade, mas é um trabalho lindo, é um trabalho muito lindo. Eu sou suspeita, e eu fui a primeira a falar que não ia trabalhar com isso tão cedo, né, Márcio? Quando Uhum. eu terminei, você lembra? Só que o Sim. chamado é maior. É incrível, viu? É incrível. Porque não consigo parar, não consigo. Fala um pouquinho do seu grupo de investigação de consciente, Rose, que você tem junto com a Regina, né? As colegas aí que se formaram na última turma, como é que funciona? Assim que a gente terminou, a Regina, ela montou um grupo, né, de investigação inconsciente, né, na verdade, um grupo para a gente fazer as investigações à distância. Era uma oportunidade para a gente treinar, né, para a gente se habilitar, se fortalecer com essa ferramenta, se fortalecer como psicoterapeuta também. Então, a gente começou em julho, né, desse ano. Desde então, não paramos. A gente vem trabalhando já há quase 6 meses, né? Todo sábado, religiosamente. Era de dia de semana, de sábado, agora focou mais no final de semana. E a gente tem um grupo de pelo menos 5 pessoas ou 6 já. Eu sei que sempre entra uma pessoa a mais, sempre tem alguém entrando, né? Que já é psicoterapeuta, formado, que se junta a nós. E a gente começou esse grupo e, assim, toda semana de 5, no mínimo 5 investigações, pelo que eu vejo aí na movimentação, né? Um dia que eu não consigo ir, mas eu percebo que tem uma movimentação muito grande. E quando a gente vai, a gente faz, a gente vai se revezando e vai acessando a distância para as pessoas que solicitaram. Então tem muita criança, né? Que nem eu falei, a gente faz bastante para as crianças. É feito um sorteio, né? Então a gente coloca os nomes e sorteia esses nomes durante o atendimento, né? Então, às vezes o nome pula, a gente já sabe que aquele nome é para a gente já começar por ele. E conforme vai fazendo o sorteio, vai indo a sequência de cada um. E a gente vai acessando. Então, uma hora eu que comando, né, a investigação, outra hora outra pessoa que senta, né, para o outro, a gente vai se revezando. E vai tendo acesso, assim, Márcia. É muito, muito bonito esse trabalho. Eu Só sempre falo ó, que eu sou. um comentário aqui da Mara L. Marques, muito bem explicado, ok. E tem uma pergunta da Cláudia Rinotto aqui, Rose. Nessa investigação, pode acontecer de desencadear alguma crise com o paciente ou já aconteceu? Se sim, como foi? Olha, graças a Deus eu nunca peguei, mas a pessoa pode sim se sintonizar e ter dificuldade, né, de voltar ou de entender o que estava acontecendo ali, mas existem técnicas, né, para trazer a pessoa. Então, assim, a pessoa não vai ficar conectada naquela situação, né? Existem técnicas que a gente usa para trazer a pessoa. E assim, ela está consciente, lembra que ela não está inconsciente, ela continua consciente. A gente vai usando as técnicas para ela ir se desligando daquele momento em que ela se encontra e ela vai retornar, né? A investigação também é legal falar, Márcio, porque assim, quando a gente faz pessoalmente, você vai lá e senta e deita, você vai entrar em contato com alguma situação de vida passada ou alguma situação da própria vida agora, atual,
E os mentores, eles sempre vão tentar te encadear para o ponto ótimo, né? Então, tirar você daquela situação em que você estava se sentindo mal, que você relembrou de algo que mexeu com você, ou que você entendeu alguma coisa, né? Está visualizando aquilo e vai te levar para um ponto ótimo, né? Então, se ele vai realmente te levar para você sair bem dessa investigação, você não sai mal da investigação. E é real isso, porque a gente, quando faz para as pessoas à distância, isso também acontece. Então, assim, eles mostram a situação, depois eles mostram todo o desenlace do que aconteceu em outra esfera, né? Em outro, vamos falar assim, no plano espiritual, depois que aquela pessoa pode ter desencarnado. Márcia, eu queria complementar umas coisas também que eu tenho visto nas investigações à distância. Enquanto a gente faz lá, o que eu tenho percebido, que eles não mostram especificamente só situações de vidas passadas. Muitas vezes vem só mensagem, que eu já recebi mensagem mesmo para a pessoa. Às vezes vem uma situação de cura, de trabalho de cura mesmo. E outras vezes pode vir também essa foi muito interessante. Assim, eu queria compartilhar porque eu achei muito interessante. A gente tinha uma família praticamente, né? Foi pedido para ver para o pai, para a mãe e para a criança. Para nós fazermos a distância para os três. Eu deitei para fazer da mãe. Quem veio dar a informação, quem veio trazer mensagem foi o filho, encarnado hoje, vivo aqui. Ele trouxe mensagem para a mãe. A minha colega deitou para fazer para o pai. Quem veio foi o menino trazendo também mensagem para o pai. Então, na família, só tinha o menino trazendo informação para os pais. Ele falando para os pais. Então, é dinâmico isso, não existe uma regra. Eu percebi que não existe uma regra só vai vir em situações de vidas passadas. Não, pode ser que venham mensagens também. Mensagens da própria pessoa ali, né? Querendo passar alguma coisa como foi esse caso, para os próprios pais, né? E ali, depois numa outra situação, para o menino de novo, veio que ali não existia nenhuma informação para o menino, que todas as informações saíam vir para os pais. Então, ali já tem que partir para os pais virem fazer o trabalho. Então, assim, não adianta ficar fazendo investigação. Eles têm que vir trabalhar questões deles, né? Então, isso é interessante porque às vezes a gente vê muita criança com problema, né? E muitas vezes o problema não é a criança, é o contexto familiar, é o contexto em que ela vive, né? São questões dos pais que precisam ser vistas, né? Isso é muito importante, né? A gente olha muito, e isso eu via muito na medicina alopática, né? A gente só vê a figura ali, a criança, mas não vê o contexto que tem por trás dela, né? E isso eu vivencio com meu filho até hoje. Quando eu levo ele eu levo no psiquiatra, que ninguém pergunta no meu contexto familiar, ninguém pergunta, eu acho que sabe? Isso me deixa assim, caramba, ninguém vai me perguntar nada. Então, na investigação não adianta, ela me esconde, ela aparece, né? Bom, Rose, só dar as boas-vindas aqui para Maria Felicidade, bem-vinda, ao Everson Campos, né, bem-vindos também. Quiserem fazer perguntas, é só digitar no chat aí, fiquem à vontade. E por isso, né, Rose, que essa nomenclatura de investigação de consciente, antigamente era regressão terapêutica, para investigação de consciente, veio muito a calhar. Por quê? Porque regressão, você vai até uma encarnação passada. E muitas vezes estava acontecendo da pessoa ir para a encarnação atual, até uma encarnação futura, uma progressão. A pessoa recebe orientação dos mentores, um tratamento até espiritual ali em cima da maca. Então, por isso que, né, poxa vida, regressão terapêutica é o que está acontecendo em consultório e até nos cursos de formação, eram coisas totalmente diferentes. Então, por isso que investigação de consciente é uma coisa muito mais abrangente, né, que pode acontecer de tudo. Por quê? Porque pro inconsciente, tudo é realidade. Não existe ficção para o inconsciente. Por isso, esses casos que você falou, da pessoa estar deitada ali, vem um ser ali encarnado, né, vivo,
e vem passar uma mensagem através de uma investigação, como isso é possível? Né? E assim, não foi só comigo, né? Porque poderia falar, fui eu, né? Não, para minha colega também veio a mesma situação. Então, assim, ela também recebeu da criança, só que agora para o pai, né? Então, assim, não tem como falar. Isso a gente ficou também, como é que é? Isso existe, óbvio, né? A gente sabe que existe porque nós não somos só esse corpo físico. Então, na verdade, a gente se conecta com todo mundo o tempo inteiro, toda hora, né? É que a gente não tem essa consciência. Mas se a gente tivesse esclarecimento de que a gente realmente consegue, né, essa conexão, o tempo inteiro, né, isso acontece. É que lá existe todo um preparo, né, existe toda uma egrégora também, né, eu acho isso bárbaro, né, o Instituto tem uma força muito grande ali, né, de uma egrégora formada mesmo, que faz esse trabalho já há muito tempo. Então, acho que as coisas acontecem com mais facilidade até, né? Porque existe ali, eles sabem que a gente está indo, eles sabem que a gente está se preparando para ir fazer aquele trabalho, né? Então, eu acho que está tudo certo, né? Se a gente se compromete, eles estão lá prontos para isso também. Tudo está certo, né, Márcio? Com certeza. Muito lindo. Agora, Márcio, tem outra coisa também que eu percebo, né? Que nem nas situações do ponto ótimo, né? Que eles sempre vão terminar, às vezes mostrando para a gente também nossos dons, nossos talentos, daquilo que a gente faz lá em cima, né? Que a gente já fez em alguma vez, o que a gente até faz ainda, mas não sabe, né? Daquilo que a gente trabalha. Então, às vezes eles trazem confirmações de coisas que a gente está querendo realizar aqui hoje, em terra, né? Olha, você já faz isso lá, então assim, está tudo certo. Né? Então, isso é muito bacana também. Não traz só coisas de desligamento, né, que estejam prejudicando, mas traz coisas para a gente se fortalecer também. Né? Como, nossa, estou no caminho certo. Né? Muito bacana. Eu Bom, falo que eu Rose, sou certa. só dar as boas-vindas aqui para Sheila Floriano, bem-vinda. A Vivier, bem-vinda. Tem uma perguntinha aqui, Rose. Após feita a investigação, tem a cura e tem resultado positivo? Nossa, muito. É assim, na verdade, eles trazem todas as informações, mas tudo depende da gente. Eles não fazem milagre. Aliás, eles não fazem nenhuma outra terapia, nem não nessa e nem outra. Porque tudo que é passado para a gente vai depender da gente, das mudanças que a gente vai promover na nossa vida. Então, assim, não adianta ele me falar, olha, desliguei disso, né? Se desligou, você tomou consciência, ou eles estão te mostrando uma situação em que hoje você está repetindo, né? Fazendo a mesma coisa e você não mudar a sua atitude, não mudar o seu comportamento, não tomar consciência, não adianta. Eles te mostram. Quem vai fazer por você é você mesmo. Então, assim, a cura não depende deles. A cura depende, assim, eu diria que quando é um tratamento, a gente vê assim muito em criança, que a gente tem visto algumas melhoras, a gente nunca fala que é cura, né? Mas assim, eles trazem um trabalho ali, a gente percebe que está sendo trabalhada a criança e depois as mães têm trazido têm trazido feedbacks muito bons pra gente, né? Positivos. Então isso alegra a gente, deixa a gente mais confiante de que a gente também está fazendo um trabalho legal, né? Estamos no caminho. E tá fazendo. E isso também traz pra gente a certeza, eu acho que de que a gente tá vivenciando tudo aquilo de verdade, né? Mas a cura depende da gente, né? Para crianças, para alguns processos, eu acredito que existe sim a cura, porque em alguns momentos a gente sente isso lá. A gente sente que está sendo trabalhada a criança. A criança, a pessoa, a gente sente isso. Mas quando são falas, né, que eles trazem informações, e aí eu já recebi uma mensagem longa, enorme, do que a pessoa tem que fazer. E aí cabe a pessoa. Não dá para falar, olha, já foi falado, né? Não adianta mais investigação. Falaram já, agora você toma. Quando você tomar a sua decisão de fazer o que eles falaram, né? Que talvez seja o melhor para você, que já está falando que é o melhor, aí
talvez venha uma informação diferente, mas enquanto isso vai vir repetida, né? Vai vir sempre, talvez coisas que a pessoa ainda precisa entender, não adianta, não vai sair daquilo enquanto ela não entender, né? Mas é dinâmico, não dá para falar, né, Márcio? Porque cada pessoa é uma, né? Cada pessoa é uma sentença, cada um vai receber aquilo que tiver preparado, né? Então, Rose, quer dizer que a pessoa vai lá, ela pensa, né? Vamos supor que ela vai esperar que o mentor vai fazer tudo para ela, vai falar o que tem que fazer, dar uma receita completa, não é bem assim, né? Então, Explica aí para nós. então, eles podem mostrar, então, como eu falei, pode ser que venha uma mensagem muito clara, como eu já recebi numa investigação à distância, uma mensagem mais clara que aquela é impossível. Depende da pessoa. Já aconteceu da gente receber a pessoa também, né, que deita, que vai fazer a sua própria investigação, receber aquilo na forma da imagem, da história sendo contada para ela, né? Ela vai entendendo o contexto todo, ela vivencia, né, aquela situação, ela visualiza, ela vivencia. E aí, numa outra sessão, a gente vai conversar sobre isso que ela viu, sobre o que ela acessou. E tentar fazer a pessoa, né? Não é a gente que faz, que fala o nosso entendimento. É a pessoa que vai entender o que aquilo tem a ver com hoje, com o que ela passa, né? Porque ela tem que ter essa consciência, ela tem que cair a ficha para ela. Isso eu acho que a gente, é claro, dá uma norteada, faz as perguntas de forma que ela consiga encaixar algumas coisas, mas a gente nunca define para a pessoa tem que chegar à conclusão, né? E assim, porque é um trabalho interno mesmo, né? Um trabalho em que a gente ali só está auxiliando mesmo, né? O mentor mostrou e ela tem que agora botar os neurônios para funcionar também, né, Márcio? Não, Sim. a gente que vai falar para ela, olha, isso. Não, você vai agora, a gente vai conversar e ver o que você entendeu daquilo que você viu, com o que você vive hoje, com as suas situações, né? É isso, mas é produtivo, de qualquer forma, tudo é muito produtivo para a pessoa, com certeza. Então, Rose, o Cláudio Kanashiro está agradecendo pelo esclarecimento, muito bem explicado. Grato, Cláudio. Bem-vinda, Patrícia Sinatti, nossa colega de arte e tal. Outra coisa, Rose, acho que as pessoas estão aí, né, com alguma dúvida em relação a mentor, guia, anjo da guarda, é tudo a mesma coisa ou tem diferença? Para mim é tudo a mesma coisa. Para mim Márcio, para mim é tudo a mesma coisa. E eu ainda vou mais além. Para mim, é o nosso próprio ser de luz, a nossa própria centelha divina, o que você quiser chamar. É a gente mesmo mostrando para a gente mesmo. Para mim é isso. Exatamente. Né? Eu não vejo diferença. Uma outra pergunta que as pessoas têm muito receio em fazer uma investigação de consciente, né, Rose, ou regressão terapêutica, é a questão de, por exemplo, a gente acessa uma certa situação, uma certa sintonia, e tem perigo de a gente ficar nessa sintonia e depois voltar ruim, porque o segredo Não, da então, investigação, né, Rose, é você voltar bem, né, não entrar. Entrar você pode entrar em qualquer momento, a até intenção espontaneamente, num sonho, mas o problema é você voltar bem no ponto ótimo. é aquilo que eu falei. Na verdade, existem as técnicas para tirar você daquilo, né, daquela situação. E toda a condução ela é feita pelos próprios mentores também, te levando a esse ponto ótimo. Você não vai ficar preso numa situação, você não vai sair de lá. Eu estou falando por experiência mesmo, a gente não sai mal. A gente sai bem porque você viu, você entra em choque, às vezes, com algumas coisas, né, que você está vendo, mas depois eles te encaminham para uma outra, para o ponto ótimo, que é assim, do desenrolar daquilo. Aquilo não ficou naquilo, vamos ver daqui para frente. Por quê? Porque a gente está preso no ruim, naquela situação ruim, mas agora a gente vai vivenciar ela até o fim. O que aconteceu lá na frente, para onde você foi, o que aconteceu, o que você vivenciou lá em cima. Eu estou falando lá em cima, né? Na verdade, um plano espiritual. Mas eles vão terminar mostrando coisas. Nossa, você sai muito mais com a experiência boa do que com a experiência ruim, pelo menos eu. Porque o que é mostrado depois é de uma vibração tão bonita
que você não fica presa naquela coisa que você viu. Você vai entender, mas você sai, nossa, você sai muito lindo. É difícil, né, Márcia? Tem que vivenciar. É o segredo, né, Entender. Rose? É o auxílio, né? O auxílio tem que ser muito bem feito, né? A condução, todo o procedimento, respeitar sempre a questão da lei de esquecimento, não incentivar reconhecimento de pessoas, né? E lembrando Ah, assim, né, Rose, sim, que assim, não sim, isso é importa o que você importante. foi, que personagem foi, não importa o que aconteceu, a Não. história em si. O importante é você Na pegar as verdade, características da personalidade e trazer para atual. O que importa é a vida Márcio, atual. na verdade, isso que você está falando, nossa, super bom lembrar disso. Eles não mostram nada disso, não vem nome, não vem, como é que fala, personalidade, quem você era, não vem isso, vem na verdade você se vendo naquela situação, você sabe quem você era, tudo, mas assim, não é o foco, não interessa isso. Né? Isso é muito irrelevante perto de todo o processo. Isso nem é mostrado. Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, nunca foi. Qual é o nome? Não existe isso, né, Márcio? Sim. E realmente, o que é importante é entender como você era, que características você tinha, que comportamentos você tinha, como você reagia. E hoje, você faz o mesmo, entendeu? Será que dá para pôr para hoje, trazer para o hoje e ver se eu repito as mesmas coisas que eu fazia ali, entendeu? Ou isso está ressoando comigo, né? De que forma isso ressoa comigo hoje, né? Então, essa a intenção da investigação, né? Não é saber detalhes de vidas passadas, é entender o que eu vivenciei lá que afeta hoje, que me afeta hoje, só isso. Né? É que o Ok. processo é bonito, eu acho bonito, porque depois disso tudo, às vezes eles te mostram situações muito lindas depois. Então, bacana, sabe, Márcia? Só dar as boas-vindas aqui, Rose, Vivenciar. para Denise, para Celi. Tem uma pergunta da Yai, nossa amiga Yai. É uma única sessão, Rose? Não. Então, pelo menos 5, né, Márcio? No mínimo 5 sessões, que seriam pelo menos 3. A primeira sessão é para a gente conversar, apresentar todo o trabalho, né, como funciona, conhecer um pouco da pessoa. Então, é um trabalho assim, de interação mesmo entre as duas pessoas, né? De conhecimento entre as duas pessoas. Depois da segunda já pode partir para uma investigação. A terceira sessão vai ter uma conversa, ou pode ser duas e depois uma conversa, mas geralmente é uma conversa, né, Márcio, mais uma investigação. Aí eu acho que cabe até mais uma conversa depois, porque se a pessoa quiser parar nessas 5 sessões, para, mas tem muita coisa para ser. É muita informação que vem, né, Márcio? Sim. Eu mesma não parei nas 5. Eu acho que eu já perdi as contas. Eu sou suspeita. Então, Rose, o que tem acontecido ultimamente é assim, né? Essa questão de várias investigações, várias conversas, isso, assim, tá, o processo ele está sendo mais rápido, ele está sendo dando um salto quântico. Então, numa Ah, não, investigação, sim. tem muitas informações para a pessoa trabalhar durante meses. Sim, tem muita coisa que vem. E outra coisa, Márcio, que nem a gente faz muito à distância para as pessoas. E mesmo a gente, como psicoterapeuta ali junto, a informação que vem para a pessoa que nos procura, muitas vezes são questões nossas também, que precisam ser trabalhadas. Então tá tudo certo. O que me procura, eu também, de uma certa forma, preciso trabalhar aquilo. Então, a informação serve, às vezes, até indiretamente para nós também. Né? Então, é um trabalho acaba sendo em conjunto, né? Essas que a gente faz na distância, mesma coisa, a gente sente e fala, nossa, que mensagem, nossa, o que a gente, né, acessou agora. Então, é um trabalho que acaba sendo em nós também.
Por isso que eu falo que eu já fiz muitas, né? Na verdade, não foram tantas assim para mim. Mas como foram muitas também à distância, eu sinto que de qualquer forma houve trabalho comigo, né? Todo atendimento que a gente faz, né, Rose, cabe a nós também, né? A gente se trata junto com a pessoa que está ali em tratamento também. Tem mais uma pergunta aqui, tá, Rose? Ó, boas-vindas para Cíntia Magalhães, Ciranda Menina, a Yá está agradecendo, perfeito, sim, imagino muita informação, muito obrigada. Mais uma pergunta da Cíntia Magalhães. Existe algum tipo de direcionamento após as investigações? Às vezes sim. Às vezes sim, Cíntia. Que nem eu falei dessa investigação em que eu recebi uma mensagem inteira de direcionamento. Então depende. Às vezes a própria pessoa pode acessar só trazer através da sua mentoria uma mensagem, né? Também pode, mas assim, como nós fazemos à distância, às vezes acontece de só vir o direcionamento, de não vir nenhuma imagem, nada, veio diretamente a mensagem, entendeu? Então, pode acontecer também. E o direcionamento, às vezes, vem de forma indireta quando você chega no ponto ótimo, né, Márcio? Quando Sim. eles mostram os talentos, os dons, que aí você também percebe, né, algumas coisas. Mas pode vir sim. É que não pode ir com uma expectativa, que nem a gente fala, né? Não existe eu vou lá para tratar essa causa. Não, eu tenho isso, mas eles vão mostrar aquilo que eles acham que a gente está nesse momento preparado para entender o que tem a ver com a situação e que a gente vai enxergar de uma forma indireta nessa situação atual, né? E isso tudo é baseado nas leis divinas, né, Rose? Finalidade, merecimento, resgate, retorno, a similaridade. Bem-vinda aqui a Zilda. Rose, eu vou colocar um assunto aqui bem polêmico, tá? A gente aprendeu que a investigação de consciente só é possível fazer presencialmente, mas eu estou tendo experiências, Rose, que dá para fazer online. Sem a musiquinha, sem a mantra, sem nada disso. Via Zoom, a pessoa do outro lado, a gente faz tudo online. Não tem perigo de cair conexão com os mentores. Isso depende muito da frequência da pessoa. Se tiver de 8 elipses para baixo, é possível fazer. Agora, acima disso, não. Entendi. É interessante. Eu acho que dá também, Márcio. Eu acredito que Tranquilamente. Então, constelação familiar dá para se fazer online. Então, todo o trabalho dá. espiritual que tinha aquele tabu, né, aquele paradigma que não, É porque pode porque, criar conexão, tudo isso é possível, sim. não existe tempo e espaço, né, Márcio? Não Não existe. Na existe. verdade, existe um campo formado entre as duas pessoas, que eu acredito nisso, né, e que estão atuando ali, na verdade, para aquele trabalho naquele momento. Eu já fiz atendimento de radiestesia pela online, né, e dá super certo. Eu já entrei em conexão também, que nem você está falando, quando eu faço a radiestesia, eu também faço, às vezes, à distância, sem a pessoa presente, inclusive. E vem muitas vezes mensagem para aquela pessoa, então assim, eu entro no campo, eu sinto que a pessoa sente, aí a mensagem começa a vir. Então, assim, é possível, existe uma conexão, existe uma antena que liga a outra, então tá tudo certo, né? E Dá para sim. isso, né, Rose, deixar bem claro que tem que ter um conhecimento da radiestesia cósmica, né, para poder fazer esse atendimento online, da investigação online. Então, se não souber a radiestesia cósmica, a questão da frequência da pessoa não é possível. Pessoal, estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer mais perguntas, estamos à disposição. Rose, o que mais você tem para contar para nós aí? Vamos ver como é que Ah, está Márcio, a eu acho que questão do assim, tempo. a gente está desenvolvendo esse trabalho lá, né, no Instituto, junto com a Regina, né? A Regina coordena o grupo com a gente. Então, tem tido bastante procura, graças a Deus, assim, a gente está tendo também muitos retornos positivos das pessoas, em relação a, principalmente as crianças, né? Então, assim, a gente agradece muito a todo o trabalho, né, que é feito com essa mentoria que nos acolhe, que nos orienta. Só tenho a agradecer, Márcio. Mas eu acho assim, é um trabalho que tem que ser vivenciado. Se a pessoa tem vontade, a gente pode fazer uma ou outra investigação à distância para a pessoa, mas é ela que tem que vivenciar. Aquele que pode, ele tem que vivenciar.
né? Porque o trabalho é dele, não adianta a gente receber informação, passar e nada ser feito. A pessoa tem que sentir que veio realmente uma mentoria, falou com ela, que ela realmente acessou aquilo, ela precisa. Então é um trabalho interno, um trabalho individual, é um trabalho bonito, é uma ferramenta dentre tantas outras que existem para autoconhecimento, mas é uma das que eu acho que se a pessoa quiser mesmo, ela acessa muita coisa, muita informação boa para ela, né? Interessante, a mentoria traz, né? Vai trazer, mas tudo depende da pessoa, né? Assim, como todas as outras ferramentas, tudo depende da gente mesmo, da própria pessoa, né? Perguntas aqui, Rose. Bem-vinda, Zilda Isidoro. Duas perguntas. Em relação à radiestesia cósmica, Rose. Você é radiestesia cósmica. O A que são radiestesia, elipses? O que são elipses? na verdade, a radiestesia cósmica foi desenvolvida pelo professor Sérgio Link. E ele percebeu, porque assim, nós vibramos, tudo existe uma vibração. A mesa vibra, a cadeira vibra, eu vibro, tudo vibra. O pensamento vibra, o sentimento vibra. E o que é uma vibração? É uma onda. Essa onda tem uma frequência. Então, você imagina uma onda que pode ser alta e, né, rápida ou mais rápida, né? Então, uma vibração alta ou uma vibração mais lenta, né? Uma onda mais baixa. É uma vibração baixa. E ele percebeu que essas vibrações a gente consegue medir através do número de elipses. Então ele pega que eu não tenho pêndulo. Vamos ver se eu consigo aqui com o meu fone de ouvido, Márcio. Sim. Então, por exemplo, eu vou, não sei se vai dar certo, tá? Vamos ver com o fone, porque você vai escutar aqui. Então, eu tenho aqui meu fone. Então, por exemplo, se eu quero contar número de elipses, sei lá, do Lula. Então, eu pergunto aqui, qual é a frequência vibracional do Lula? Aí o meu pêndulo, ele começa a girar, eu não sei se ele vai girar, mas Em forma de elipses, né? ele começa a formar uma elipse. Ele começa a fazer assim, ó, contar em forma de elipses. Aí a gente conta as elipses que a pessoa tem. Segundo o professor Sérgio, quanto maior o número de elipses, seria menor o nível de consciência dessa pessoa. Quanto menor o número de elipses, por exemplo, 3, 5, 7, não, 3, 6, 3, 8, 10, né? 8, Números 10, pares. É só o 3 que é ímpar. até umas 8 elipses, um nível de consciência um pouco mais, a pessoa tem mais consciência das coisas, do todo, da harmonia do ambiente, assim, ela tem consciência em relação aos outros também. Maior número de elipses é uma pessoa já que tem menos consciência, né? Ela age mais em prol dela própria, seria mais ou menos isso, né, Márcio? Não entrando em Sim, muitos detalhes. Mas exatamente. seria mais ou menos isso. Então, tudo ele conta em número de elipses. O pão que você come, o pensamento, o sentimento. Então, quando vem alguém, por exemplo, que procura por um problema, a gente pergunta qual é a frequência desse problema. E às vezes a frequência vai aparecer na forma de um número X de elipses, que eu sei que é de uma frequência humana. E aí eu vou direcionando e perguntando se essa pessoa, se é uma pessoa encarnada, desencarnada. Então eu consigo saber também se às vezes ela está sob influência de um desencarnado, né? Se a gente consegue fazer encaminhamento, se a gente tem essa autorização. É mais ou menos por aí, né, Márcio? Então, lembrando, né, Rose, que a questão das elipses é só na radiestesia cósmica, porque na radiestesia Sim, só com tradicional não tem ela. esse movimento de elipses. Mais perguntas aqui, Rose. Bem-vinda aqui a Mapinho, Andréia. Uma pergunta aqui da Cíntia. É possível fazer investigação de um ser desencarnado? Olha, eu vou falar para você que uma vez nós fizemos uma investigação, mas era com uma pessoa encarnada, isso à distância, e veio uma informação como se essa pessoa tivesse já desencarnado.
mas ela não tinha desencarnado. Então a gente acredita que essa informação veio só de uma pessoa que quis passar mensagem, entendeu? Eu acho que o Márcio pode falar melhor. Márcio, você já tem experiência com isso? É possível sim, Rose, fazer uma investigação do ser desencarnado, mas assim, ele acaba acontecendo espontaneamente, né? Aquele ser Sim, aparece isso ali para se é. manifestar, mas não assim direcionado, né? Vamos fazer para o ser desencarnado. Dessa maneira É, não acontece. Ele vem de maneira muito espontânea, bem sim. aleatória mesmo. Na hora eu achei desencarnou, mas depois a gente ficou sabendo que não tinha desencarnado. Então foi outro ser que se apresentou ali e quis passar a mensagem dele, né? Mas realmente nós nunca fizemos para desencarnado, né? Isso a gente não fez, nunca fez. Acontece sim, mas de uma maneira bem assim, né, espontânea, aleatória. Os mentores apresentam É, ali e a gente até se surpreende, né, Rose? sim, não é uma coisa que a gente procura, é verdade. Até Então pode agora não. acontecer, tudo é possível, né? Na investigação de consciente, tudo é possível. Bem-vinda aqui, Elizabeth. Rose, mais alguma coisa a colocar? Nosso tempo aqui já está quase 9 Eu horas. acho que é isso, né? Acho que Quem quiser mais fazer uma vez pergunta, só digitar aqui no chat. Mais uma vez, eu acho que assim, as pessoas que tiverem vontade, interesse, quiserem experimentar, é uma ferramenta muito boa, né, Márcio? É uma Sim, ferramenta de autoconhecimento, que a espiritualidade, através do Dr. Mauro, trouxe, né? Então, lembrando que é do Dr. Mauro, que é um psiquiatra, né, do Rio Grande do Sul, que trouxe toda a psicoterapia reencarnacionista. Então, assim, trouxe, ele passa isso, a gente está trabalhando com isso e tem bons resultados, né, Márcio? Eu acho que, assim, só vem para acrescentar, nunca para atrapalhar a vida, né? Só vem para melhorar, para ajudar, né? Eu acho que é isso, Márcio. Eu então, tô Souza, mais. só retificando aqui, tá? O Dr. Mauro, ele é um ex-médico, né? Que ele trabalhou com homeopatia Ah, e a é especialidade dele era tratava crianças, como é que chama? Fugiu o nome aqui. pediatria? Pediatria, isso, ele era pediatra. Eu achei que ele era psiquiatra. Ele Eu começou a acho que ele carreira faz a e... área. Bom, aqui, ó, Rose, algumas mensagens, gratidão pelas informações, o Cláudio Kanashiro, a Mareli, gostei muito, parabéns e boa noite a todos. Ricardo Coga de Oliveira, parabenizando a nós. Rose, o que mais então? Podemos encerrar essa nossa troca de Quem ideias, nosso quiser procurar a bate-papo? gente, né? Então, quiser mandar mensagem, entrar em contato, fica à vontade, né? Para saber um pouco mais, ou então quiser tentar, fique à vontade, né? Quiser fazer a terapia, a gente está aberta aí para atender. Estamos dispostos a isso, né, Márcia? Então, qualquer dúvida, né, Rose? Estamos aqui no Instagram, no Facebook, nas Sim, redes sociais, só mandar sim, mensagem para a gente procura sim, responder da melhor maneira possível. sim. Que mais? Aqui a Andrea tá falando, vou assistir desde o começo, ele vai ser gravado, né? Eu vou gravar ele e vou colocar no meu canal do YouTube. E aí, muito obrigado e até breve. Então, pessoal, Obrigada. Cláudio Kanashiro agradecendo, obrigado, Márcio e Rose. Que mais, Rose? Despedidas Acho que é finais, isso, né, considerações Márcia? finais? Oi? Considerações finais aí pro pessoal? Agradecer a todo mundo que participou. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco, né, do que é essa ferramenta tão poderosa, tão bonita, né, o que é a psicoterapia encarnacionista também, um pouco, né, foi muito pouco perto do que é, não foi falado, não deu para explicar tudo, né, isso teria que ser um curso, né, Márcio? Sim, Mas muita coisa, deu muito para, complexo. espero que tenha tido uma noção, que a gente tenha passado uma noção, né, disso. Mas eu acho que experimentem, tem que experimentar, tem que vivenciar, Bom, a né? Cláudia Tudo é seu. Rinotto, a esposa aqui do nosso amigo da Federal também, Maurício Rinotto, está agradecendo, parabenizando a nós. E a gente pode marcar mais lives, né, Rose? Quem sabe, uma vez por mês, uma vez cada Oh, 15 com dias. Vamos certeza. amadurecer essa ideia aí. Sim, pode ser Patrícia sim. Sinati, parabéns, boa noite. Bom, Rose, bom, acho que por hoje é só, né? A gente poderia ficar Obrigada, falando Márcio. até meia-noite, né? Mas a gente tem que descansar. Rose, Tá, gratidão, gratidão ao obrigada. pessoal que participou. Então eu vou gravar o vídeo e postar no YouTube. Então, pessoal, boa noite, gratidão pela presença e fiquem na paz.
Beijo, Tchau, Rose, até Márcio. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a Até a todos. próxima. Tchau. Até.